Deus, a condições. Jesus? Vamos ficar em pé, por favor. Vamos fazer uma oração. O conjunto já está se preparando. Apresenta as vossas vidas. Oramos a Deus. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Pai. Nós entramos na sua casa, chamada casa de oração, no templo do Senhor Deus, Pai. Abençoa nós, Senhor Deus, abençoa cada família, cada casa, cada lar. A família é uma aliança com Deus, Senhor Deus. Abençoa o nosso culto, Senhor Deus. Esse culto nessa reunião de pessoas, Senhor Deus. Nessa reunião de irmãos, irmãs, moças, rapazes, crianças. Nós viemos trazer o melhor, Senhor Deus, Pai. Trazer a nossa boca, trazer os nossos olhos, trazer a nossa mão, Senhor Deus, e falar que o nosso Deus que fez o céu e a terra é maravilhoso, e nos escolheu nessa noite. Intercede da porta do púlpito, do porteiro obreiro, Senhor Deus, Pai. Que o nosso coração, nosso espírito, nossa alma saia cheio da palavra de Deus, saia cheio de Jesus Cristo, alegre, contente, regozijando da gratidão por nós estarmos vivos. É assim que nós pedimos, nós agradecemos, nós somos felizes com Cristo, em nome de Jesus. Podeis se assentar, uma grande salva de palmas para nosso Deus. Oh,
Deus, por favor, abra vossas Bíblias, 2 Coríntios 10. Nós iremos ler do 1 ao 12, sobre a obediência do nosso co-pastor Paulo Cardoso. Uma saudação rapidinha, que a gente quer ouvir a pregação, os louvores, os hinos. Amém? Esperar uns pelos outros. Lá no Novo Testamento, 2 Coríntios 10, do 1 ao 12. Amém. Que diz aqui primeiro: ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança ou ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos o raciocínio e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 6. Estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Aleluia. Pois ainda que eu me glorie um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. 9. Para que não pereça como se quiser intimidar vós por cartas, pois as cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra desprezível. Saibam tal que quais somos no falar por cartas, estamos ausentes, tais seremos no fazer, estamos presentes. 12. Não usamos classificarmos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, estando sem entendimento. Podeis assentar. Glória a Deus. Quando a gente vê a carta de Paulo, 2 Coríntios, escrevendo para a igreja de Coríntios, Paulo era humilde, e Paulo tinha mansidão, mas tinha hora que ele tinha que ser usado para falar com o povo de Deus da igreja. Então aqui ele vem explicando nessa carta, né? E quando Cristo teve um encontro com ele lá no caminho de Damasco, ele realmente conheceu Cristo. E agora ele vem falando da palavra de Deus com benignidade, com mansidão, né? Vem escrevendo. Quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, quando estava longe, ele tinha que ser usado, ele tinha que ter voz ativa, ele tinha que ter comportamento, ele tinha que ter obediência, passar para o povo. É isso que ele vem falando da palavra de Deus. Então o que Deus quer mais de nós, de mim mesmo, quando essa palavra vem para transmitir para a igreja, ela vem primeiro para quem está transmitindo. Aquele que mais ensina é o que mais aprende. É verdade. Aleluia. Então isto, rogo-vos, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança ou ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos na carne. Nós somos carne. A gente vai no churrasco, nós vamos comer carne. E a carne é fraca,
Por isso que nós oramos para Deus, nós viemos para a igreja, nós aceitamos Jesus, nós somos batizados e pedimos para Deus: Deus, mata essa carne. Mas nós estamos no mundo e a nossa carne só vai pender, só vai para o lado mal. Por isso que nós oramos: Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, para a gente obedecer a palavra de Deus. É melhor mais obedecer do que sacrificar. A gente tem uma vida com Deus, uma retidão, uma obediência, uma vida de transformação, de perdão, não é fácil. É a gente morrer a cada dia, que a gente levanta mesmo e fala: Deus, eu sou pecador, eu sou falho, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor está me olhando, Senhor Deus, Pai. Mas não deixa eu adulterar, não. Deixa eu ser corrompido, deixa eu corromper, não, Senhor Deus. Não deixa, Senhor Deus, Pai, porque eu estou longe da minha esposa, eu estou no trabalho, eu estou longe de casa, Senhor Deus, Pai. Mas o Deus está olhando tudo, porque a palavra de Deus nada ficou oculto e encoberto aos olhos de Deus. Eu falo para minha esposa que nós somos assediados. Ela falou: mas como isso? Nós somos assediados por mal. Ah, você é crente, então você é bonzinho, você é direitinho. Ah, vem aqui, que isso aqui, ó, você vai ficar rico. Igual eu falei para ela, eu falei assim: o que você faz, eu deixo de fazer, eu não faço. Por que é ficar rico? É estudar, trabalhar, escolher uma profissão e trabalhar. Agora, roubar é errado, vender droga é errado, fraudar a igreja lá, igual muitos fizeram lá, e saíram uns 10, 12 lá. Oh, eu tenho família, eu tenho esposa, meus filhos, tá, mas na hora de... Então, nós somos assediados por mal quando nós saímos da nossa casa, chegamos na calçada, na rua, lá, vem para cá, vem para lá. Então Paulo vem falando, vem dizendo aqui: pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E cada dia nós temos que militar com Deus, vem a palavra de Deus. Aleluia. Oh Deus, eu trouxe o Evangelho, Senhor Deus. Ah, me convidaram ali para mim ficar rico. Ah, eu vou ficar milionário. Oh Senhor Deus, dê compaixão dessa carne, Senhor Deus. Não deixe ir para o lado mal, para o perigo, Senhor Deus. Porque eu sou crente, eu vou pagar para Deus, vou pagar para a lei, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem vai ficar envergonhado vai ser eu, o nome de Deus. E pagar para a lei depois, lá em cima, quando chegar lá, falar assim: afastai-vos de mim, que eu não te conheço. Você falou de mim, você pregou, você ensinou lá, mas também quando você saía lá, você pinhava a mão no bolso lá. Então Paulo falando, Paulo exercia com mansidão. Aleluia. Porque tinha que falar, que corrigir. Ele tinha que ter autoridade. E nós só conseguimos mesmo ser um verdadeiro cristão. E eu temo Deus. Eu temo mesmo. Porque a gente saiu na calçada, a gente é assediado por mal mesmo, para fazer coisas ruins mesmo, sabe? Com essa idade, 62 anos, Dona Guilherme, mas sim, desde pequeno, desde jovem, desde velho, desde adulto. Então nós temos que matar a nossa carne. Paulo ensinando o povo de Coríntios, né? Exercer com mansidade, mas tem hora que ele tinha que ser usado. A gente pega uma carta de referência lá, sai de uma empresa, vou para outra, para uma regularidade de Deus organizacional, mas agora não, agora eu estou aposentado. Peguei lá, nossa, mas você tem conhecimento, nossa, você estudou, você estava nessa função, nessa profissão. Aí depois de 3 meses eu falei assim: eu vou mostrar o grau da minha capacidade aqui dentro, porque a carta é uma recomendação, né? Mas quem é o espelho? Quem vai executar? Quem vai fazer? Somos nós, sou eu, né? Podem falar assim: se a gente vai RH, hoje você quer assim, faz aí que eu sou assim, eu sou assim. E depois, na hora de eu executar, está lá. A carta vai estar recomendando a minha admissão, a minha permanência. E depois a minha conduta lá dentro da empresa, lá dentro do trabalho.
Então Paulo vem falando aqui, para que não pereça como se quisesse me dar voz por cartas, pois as cartas dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e pela palavra desprezível. Saiba tal que quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos no fazer estando presente. Agora, na hora do presente, de colocar a mão na massa, de executar, de fazer, de buscar lá, que estudou lá para ser motorista, ser mecânico, ser engenheiro lá, e executar e fazer lá, né? Ser um serradeiro, ser um mecânico, ser um pedreiro, ser um eletricista lá, né? Aí depois, na hora, então fique com essa palavra. Não é para colocar medo, não, sabe? É para a gente estar ajudando vocês, sabe? Ajudando nós, porque eu tenho, minha esposa está aí. Se eu falar alguma coisa aí, eu estou enganando, estou mentindo, não pode mentir nem enganar, não. Eu falo para minha esposa, você conhece a Deus? Fica assim, eu falei, eu conheço Deus. Eu conheço Deus, eu estou vivo, estou aqui na terra, nós somos o pó da terra, Ele fez o céu, fez a terra, fez nós, ovelha do seu pasto. Então eu conheço a Deus. Daqui a pouco dá o calor, daqui a pouco vem a chuva. Quem mandou a chuva? Foi Deus. Quem parou a chuva e veio a noite? Foi Deus. Quem mandou o sol? Foi Deus. Então eu conheço Deus. Eu tenho que temer e obedecer a Deus mesmo. Porque o nosso Deus é amor, mas é justiça também, né? Eu conheço Deus. Fiz uma carta para Deus e não trouxe hoje. Já vou encerrar já. Foi nos anos de 80. No dia do meu aniversário eu estava triste, qualquer dia eu não trazia carta. Eu nem imaginava, eu via. Eu gostava de rock, black soul, estava aí, sabe? 25 anos, que eu tinha mais ou menos 27, no rock, black soul, gastando todo o meu dinheiro. Aí quando foi um dia, escrevi lá no papel, lá numa empresa multinacional, laboratório farmacêutico. Aí escrevi, coloquei a data do meu aniversário, 9/2, não sei se foi 82, 85, 87, eu tenho lá, um papel assim, mas esse papel está velho, eu nem encontro, mas vou encontrar. Aí eu pedi para Deus, eu nem sabia que era crente, Deus crente, Jesus crente. Foi Jesus e crente que me tirou da bebida. Aí eu falei assim, se você é o Deus vivo, Jesus dos crentes, me tirou da bebida. Aí escrevi, eu queria ser um cidadão, queria ter uma casa, queria ter uma esposa, e parasse de eu sair lá pro rock, gastar o meu dinheiro, e eu tivesse, sabe, não bebia até os 22, 21 anos. Depois dos 25 eu estava bebendo, usando cigarro. Aí eu peguei e escrevi para Deus, estou gastando meu dinheiro, me faça de mim um cidadão, Senhor Deus Todo-Poderoso. Escrevi uma carta para Deus e estou aqui hoje, para a honra e glória de Deus, sabe? Para a honra e glória de Deus. Qualquer dia eu vou trazer já e vou mostrar para vocês a carta que eu fiz para Deus, pedindo Deus Todo-Poderoso, Deus, deixa, Senhor Deus, para mim largar e gastar o meu dinheiro, Senhor Deus, em bebida, em farra, Senhor Deus, em boemia, e faça de mim um cidadão, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Estamos aqui para a honra e glória de Deus. Agradeço essa rica oportunidade, as palmas engrandecem o nosso Deus que é. Chegou a pedir oração aqui, a gente vai estar orando. Irmã Marinalda, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Gostaria que eles colocassem de pé, está orando, é muito sério, né? Em relação também, vamos apresentar a vida da pastora Paula. O pastor Márcio, ela já fez os exames, não constou nada, mas ficou em observação. Agradecer as orações, né, da igreja. Chegou um pedido de oração aqui nessa noite. Em seguida, eu vou estar passando por elogio
Cristo. Eu tenho certeza, se fosse a irmã Marinalva, se fosse um parente meu, Senhor, talvez eu estivesse orando com mais fervor, Pai. Eu sei que eu não estou certo dessa forma. Que a Tua palavra nos orienta a não fazer acepção de pessoas, a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, Pai. Se realmente a Tua serva precisar passar por essa cirurgia, Pai, eu ponho nas Tuas mãos a equipe médica, a anestesista, Pai. Dá entendimento e sabedoria a esses homens, Pai. Boa vontade no coração deles, Pai. Com a Tua serva, Pai. Abençoa, Deus, para que tudo ocorra normal, Senhor. Que ela possa estar aqui, Senhor, dando glórias ao Teu nome por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem pode sentar? Hoje Jesus se deve, orando pelos ofertantes. Aleluia! Deus é verdadeiro, fiel e eterno. A paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, antes de orar, eu vou procurar rapidinho transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Às vezes, muitas das vezes, nós nos preocupamos com aquilo que iremos falar. Né? Nós nos preocupamos, porque há uma responsabilidade em cima disso tudo. E nós não sabemos o que vamos falar. Né? A gente procura palavras e às vezes não encontra. Mas há um fator bastante importante. Eu tenho percebido que no meio de tanta preocupação que está dentro da gente, no caso de transmitir alguma coisa à igreja, Deus ele se manifesta através do seu Espírito e ministra no nosso coração aquilo que devemos falar. Como a gente vai falar de oferta, Deus fala mais ou menos assim para mim. Porque a Bíblia, irmãos, ela é um montante, ela contém um montante de histórias lindas, maravilhosas, mas também tem histórias negativas. E Deus fala assim para mim, mais ou menos assim. A história de 4 homens, 2 no Antigo Testamento, 2 no Novo Testamento. Foi que decidia a respeito do fariseu e do publicano. E a Bíblia nos mostra em Gênesis Abel e Caim. A Bíblia diz que o republicano, aliás, o fariseu, ele procurou se apresentar diante de Deus com a oferta que ele tinha, de uma maneira arrogante. E a Bíblia diz que Deus não atentou para isso, mas ele atentou para o quê? O republicano, que teve a ousadia de olhar para dentro de si, ele não tem coragem nem de olhar para cima, e falar: Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia, me ajuda. Quando você olha lá em Gênesis, Abel e Caim, a Bíblia fala que Abel, já era pastor de ovelha, enquanto que Caim, labrador da terra. E os dois também, na verdade, procuraram apresentar diante de Deus a sua oferta. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus atentou, aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Por quê? É a maneira como nós ofertamos. Foi cantado um hino, eu não sou bom para cantar, não. Deus guarda o meu coração. Mais ou menos assim. Então, a Bíblia diz que nós precisamos guardar o nosso coração, porque o coração é que procede, saída da vida, é prostituição, é criminalidade, tanta coisa, inclusive oferta mal ofertada. Bom, eu entendo assim, não importa o valor, se é R$1, se é R$1.000, se é 10 centavos, não importa. O importa é o que está dentro do seu coração. Se você está ofertando para Deus uma coisa de coração, pode ter certeza, Ele aceita. Ele aceita. Amém? Então, mais ou menos assim, o que Deus transmitiu no teu coração, guarda o teu coração quando você for ofertar. Amém? E aqueles que não forem ofertar, não se preocupem. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Oramos então? Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu sei que esse momento, Pai, é um momento que os teus filhos vão ofertar. Deus, eu sei que o Senhor Deus é o Deus que sonda os corações. Deus, de qualquer maneira, Pai, eu quero te pedir assim, abençoa, Pai Santo,
coração do ofertante. Não importa, Senhor, o que vai ser ofertado, mas importa, Senhor, a qualidade daquilo que está sendo ofertado. Que o Senhor possa abençoar, guardar, e no demais, Pai Santo, que o Senhor possa verdadeiramente abençoar de maneira grandiosa, que eles possam, Pai Santo, estar também na tua presença e te adorar por causa disso. É o que eu te peço, Pai Santo, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Quem já chegou. Oh, meu Deus, aleluia. Bora. Santo Deus. Graças a Deus. Deus é bom a Deus. Aleluia.
Gostaria de estar apresentando aqui os visitantes. Chegou aqui a Leandra. A Leandra também. E Ana Letícia. Amém. Eu creio que vocês já são de Deus, né? Vieram nessa noite, não para visitar, mas para cooperar com a gente. Estamos aqui nessa noite, com o mesmo propósito. Gostaria que a igreja recebesse, né? Como se a gente, para nós, né? Se algum dia a gente visitar uma igreja, o calor que você quer receber, receba também ali a Leandra e a Ana. No 3, bem-vindo, amém? 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Fica em paz. A casa é do Pai. E na casa do Pai, na presença do Senhor, há mudança de alegria. Era para hoje a pastora Paula estar ministrando a palavra de Deus, mas ela teve um probleminha, mas está bem, só está internada ainda para observação, segundo o pastor Márcio. Graças a Deus. Então vocês vão ter que suportar ela aí pelo menos meia horinha aí. Gostaria que aqueles que pudessem colocar de pé. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2. Hoje é o terceiro dia, né, de uma carta para Deus. No final, do 10 para as 9, a gente vai estar orando. Terceiro dia, né, domingo, segunda, terça e terceiro dia. E eu creio que todos pegaram a carta. Se não pegaram, lá na frente, na mesa tem lá. Como o pastor tem nos orientado, leva para familiar, pela fé, um parente que precisa. E pela fé, pega assim, fala, escreve para levar. E o pastor Márcio falou que essas cartas a gente vai queimar ela no último dia, né? No sítio, no morro aí, talvez no sítio da igreja, no lugar de oração lá. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Passagem para a nossa meditação. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Texto simples, né? Só aqui já diz tudo. Aproveita, a gente coloca algumas palavras, acaba atrapalhando o que nós lemos. Mas nós temos costume, né, de fazer uma explanação do que nós lemos, ainda que essa pregação expositiva, né? O pregador ele lê o texto, ele entra no texto e nunca mais sai do texto. Mas como eu não sou pregador nem expositivo e nem pregador, eu entro no texto, falo do texto, saio do texto muitas vezes e nunca mais volto para o texto. Mas amém, estou confessando o meu pecado. Mas o intuito meu aqui, eu quando era novo convertido, às vezes se preocupava quando tinha uma oportunidade lá. A gente congregou muitos anos no Brasil para Cristo de Ipanema. Quando eu tinha uma oportunidade lá para falar alguma coisa, no carro falava para minha filha: filha, como é que eu fui? Como é que eu se saí, né? Ou seja, depois eu vim aprendendo que quem tem que aparecer é Jesus Cristo, né? O pregador, ele só é um representante, ele só é o que está fazendo, né, sendo usado por Deus para trazer alguma coisa, não para serviço por ninguém, para alguém depois bater nas costas do pregador, supimba, que pregação, você
você é um cara, não. A melhor pregação é aquela que no término dela a igreja fala assim, vou ter que mudar. Vou ter que mudar. Porque ainda que Deus me desse aqui um poder para jogar na mente, no coração de cada um, de Gênesis a Apocalipse, assim, Deus tem esse poder. Mas se não houvesse em nós uma fome e sede da palavra de Deus, não ia adiantar nada. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele veio para os seus e os seus não o receberam. A Bíblia diz que quando o homem pecou, a terra foi amaldiçoada. Adão, pelo homem, pelo pecado do mundo, a terra foi amaldiçoada, passou por todos os homens hoje morrem, mas para a morte Deus proveu a ressurreição, para o pecado o perdão, e para a doença Deus proveu a cura. Ou seja, a queda foi triste, mas a regeneração, o novo nascimento, Deus propôs novamente tudo isso para nós. Não morrer por crente não é o fim. A gente não deve se entristecer com aqueles que não têm esperança acerca dos que já dormem, mas que um dia nós vamos ver novamente. Então, o texto diz aqui que nos céus, todos os joelhos, nos céus e na terra, se dobram diante do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que mudou a era, antes e depois de Cristo, e esses 2000 anos, quantos reis e rainhas se dobraram diante desse nome, Jesus Cristo, Esse nome tem poder, mas ele tem poder, se eu falar vai acontecer? Não. A passagem bíblica que eu gosto muito de falar, me perdoa por ser repetitivo, alguns filhos de um sacerdote, 7 irmãos de sangue, viram Paulo expulsando o demônio e achou aquilo interessante. E falou, lá na esquerda deu um endemoniado, lá vamos lá expulsar esse demônio. Eles não foram com um verdadeiro propósito, eles foram para se aparecer, eles foram para ser vistos pelos olhos, como a Bíblia diz. Chegaram lá diante do demônio, uma pessoa endemoniada, e falou assim, demônio, eu desconjuro no nome de Jesus a qual Paulo prega. O demônio olhou bem para eles assim e falou, eu sei quem é Jesus, e sei quem é Paulo, mas vocês, não sei quem é vocês não, vocês não têm vida com Deus não. E ele disse que o demoniado pegou os 7 irmãos, mas bateu, e eles queriam correr, vem aqui, e tome de novo, depois o demônio acho que ele estava cansado de bater nos camaradas, agora vocês podem ir embora. Abriu a porta, correndo, tudo pelado no meio da rua. Então, para invocar o nome do Senhor, não é qualquer um. Primeiramente, Montoni falou aqui sobre chuva e sol que veio para os bons, veio para os maus. Sim, Deus nessa terra, Ele abençoa. Mas para usar o nome do Senhor, é necessário ter nascido de novo. É necessário o Espírito Santo estar dentro de nós, para que essa palavra, ou toda a Bíblia, venha se cumprir quando a gente orar no que está baseado na palavra de Deus, quando a gente fazer uma oração de repreender um espírito imundo, ou uma oração de cura. Eu sempre falo aqui que eu tenho 63 anos de idade, 26 anos de crente, mas eu falo para Deus, Senhor, eu não aceito, mas quem sou eu para falar que Deus eu não aceito, esse problema está em mim. Eu falo para Deus, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor deu lá para os apóstolos, para os discípulos, poder, esse que nos deu poder e autoridade no meu nome, e porão as mãos sobre os enfermos, curarão, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome dirão ao povo que quer chegar no reino de Deus. Ou seja, se Deus deu para os apóstolos, Ele deu para a igreja também nos dias de hoje. E às vezes a gente tem uma certa timidez de ir, de encontro, ver uma dor. Eu tenho costume assim, não estou aqui querendo ser santarrão, melhor do que ninguém, não. Todos nós estamos no mesmo barco, como o pastor evangelista Sinésio disse, é a graça de Deus, mas Deus agrada muitas vezes a nossa audácia, ir para cima, não temer o inimigo. Nós falamos do tempo de paz, que maior o que está em nós do que está no mundo, mas quando muitas vezes vem uma dificuldade, a gente
baixa a cabeça, primeira coisa que fala, vou parar de ser crente, não vou buscar mais a Deus. Às vezes Deus até permite essa situação na vida da gente para ver se a gente é fiel mesmo, porque falar de paz em tempo de paz é fácil, mas agora na hora da guerra, da peleja, do desemprego, falta de serviço, doença que chega, tanta dificuldade que chega, vizinho que dá problema, é o medo, é a ansiedade, é tanta incerteza dentro da nação no dia de hoje, e a gente está chovendo lá em Arujá, está começando a relampear lá, e a gente já está tremendo as pernas aqui, e Deus fala assim, cadê aquela fala que você tinha de confiança em mim, dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então nós temos que sustentar aquilo que nós falamos. Tudo bem, somos carne, sim, mas se a gente se envolver mais, porque eu não aceito assim, de a gente ter o culto, porque não é tempo de casa que vai levar ninguém para a igreja, para os céus. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Eu falo para Deus, Senhor, eu quero sempre ter uma fé, Senhor, que me motive a eu falar para as pessoas com a certeza, que eu estava falando para uma senhora, ela falou assim para mim, você fala de Deus com uma convicção, né? Eu falei, lógico, eu não estou falando de mim, estou falando do Deus vivo, do Deus criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Do Deus, como disse o presbítero Antônio Guilherme, o Deus que nos lavou, nos limpou, nos tirou, quando ninguém dava nada pela gente, éramos cachaceiros sem vergonha. Verdade. E Deus não olhou para a nossa imundícia, Ele encontrou em nós algo assim, você quer, né? Estou vendo o que você quer, então eu vou te lavar, vou te limpar. Eu tinha desejo de ser crente, sim, quando eu não era crente, porque eu via muitas vezes na porta do bar bebendo, passar uma família, homem e mulher, bem vestido, as crianças felizes indo para a igreja, e eu lá com a pone de pinga, de sangue na mão lá, e eu olhava, Senhor, até quando eu vou ficar? Não, com essas palavras, do meu jeito, né? Eu falava para Deus, Senhor, eu queria também, Senhor. Você quer? A impressão que Deus fala assim, você quer. Foi no dia 7 de setembro de 96, 7 de setembro de 96, o Brasil comemorava a independência, mais uma data do aniversário da independência, e naquela tarde, né, fui para a igreja, o Brasil para Cristo, da Vila Barros, Ipanema não tinha ainda, minha esposa já estava há 8 anos, orando por mim, quando ela estava desistindo, falou, não tem jeito, não tem jeito. Quanto mais eu oro, mais ele bebe, mais ele passa a noite fora, mais ele dá trabalho. Meus filhos tinham medo de mim, mas no dia 7 de setembro de 96, eu nunca tinha ido na igreja, porque eu me lembro, né, Dona Maria Leite, você nunca me convidou. Mas no dia que eu fui, eu nunca mais saí. Já se passaram 26 anos. Esse milagre da regeneração, do novo nascimento, porque às vezes a gente quer doutrinar a pessoa se ela não nasceu de novo. Eu costumo falar que para doutrinar crente é difícil. Imagine quem não tem o Espírito Santo, é difícil, porque ser religioso é uma coisa, mas Deus diz que Ele não procura os religiosos, aquele que anda, perdoa, não é você não, né? Aquelas pessoas que andam com a cruzinha no pescoço, não é essa religiosidade. Deus busca os verdadeiros adoradores. Eu falo para Deus, a oração que eu faço aqui, Senhor, porque tem umas pessoas me ouvindo, é a oração que eu quero fazer lá no meu quarto, quando não tem ninguém, meu filho. A mesma fé aqui, quando eu pego o microfone, é a mesma fé que quando eu estou sentado sem o microfone, porque senão, parece que esse microfone tem unção, né? Às vezes as pessoas estão no banco, não dão glória a Deus, não dão aleluia, mas quando vem aqui na frente, tem pessoas olhando para ele, ele parece que, me perdoa a minha franquia, ele parece que se torna um artista, e aí ele dá um charabacá e vira a ponta da cabeça, aí falta o que? Falta a sinceridade para nós, porque Deus, eu não consigo enganar Deus, eu não consigo enganar Deus, se eu pecar, tem pregadores que falam assim, a gente pega toda hora, que eu, sinceramente, baseado na Bíblia, e na minha vida, eu não concordo muito com isso, negócio que eu pego toda hora, porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que é aquele que vê deliberadamente no pecado, depois de ter conhecido, né, os poderes, pindoro, né, a unção, ter nascido, aquele que vive pecando deliberadamente, já não resta mais salvação, porque estaria crucificando a Cristo de novo. Mas se você falar isso, todo mundo vai embora da igreja. As pessoas querem ouvir só, muitas vezes, revelação, profecia.
Não sou contra. A Bíblia diz que dom de profecia é dom ministerial. Revelação é dons espirituais, ok, sim. Mas a gente não pode viver só disso. Porque o apóstolo Paulo escreveu lá atrás, há 2 mil anos atrás, que ele falou assim: eu temo que na minha partida vai entrar no meio de vós lobos devoradores e vai enganar vocês, os incautos, as mentes vão ficar cauterizadas. E às vezes a pessoa está ali no erro, mas ela não consegue enxergar. Mas aqui no púlpito, porque não dá para se exigir muito do membro da igreja, mas principalmente obreiros da casa do Senhor, tem que ter uma vida de santificação, uma vida de oração, para que desse púlpito ou púlpito de qualquer igreja possa sair palavra de poder, de unção e de autoridade, para convencer o pecador, não é acusar o pecador. Eu poderia usar uma palavra aqui porque eu ouvi alguma coisa, por exemplo, que o irmão falou e eu não gostei, então vou usar outra palavra para combater ele. Peraí, eu estou sendo usado por quem? A palavra de Deus ela é feita para exortar, para corrigir, para ensinar, para edificar, com muito amor, não para contender, não para combater. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas o que eu quero de Deus? Eu costumo ter gente que fala assim: a minha bênção maior está para vir. Eu falo assim, eu não entendo, eu acho que a bênção maior já veio, que é a salvação eterna. Porque se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz, as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando eu me converti, um mês na igreja, Brasil para Cristo, o pastor nosso, o pastor presidente na época, pastor Cícero, saudoso, pastor Cícero Mendes Moura, um mês na igreja ele me chamou para ser diácono, porque ele não tinha cooperador, começava o diácono, presbítero, há 26 anos. E aí eu falei em casa para minha esposa assim: o pastor já me chamou lá, pastor da sua igreja lá, né? Ele já estava começando lá, já vou trabalhar na igreja, que bom, só que eu não tenho nenhum paletó. Como é que o cara sai dos botecos vai ter paletó em casa? Não tinha paletó e não tinha condições de comprar. Passou uma semana, minha cunhada, a irmã da minha esposa, ela mora lá até hoje, lá no Micael, falou: Paulo, tem um presente para você aqui. Eu falei: o que é, Edileuza? Não, vem aqui, para você ver. Eu falei: tá bom, falei para minha esposa, falei: a senhora não, eu tenho um presente para mim, vamos lá, depois é presente, vamos embora. Cheguei lá, quando entrei pela porta da casa daquela mulher, acho que tinha uns 7 ou 8 paletós lá. Eita glória! Eu falei: Senhor, obrigado, Pai. Até eu fiquei assim surpreso, falei assim, porque o meu cunhado é areeiro, trabalha na luta, carregando aí, ele arrumou esses paletó. Ela falou assim: é um sobrinho do meu esposo, que trabalha num grande banco de São Paulo, eles trocam muito de paletó, e ele estava lá com o guarda-roupa, e eu lembrei de você, achei que você ia gostar. Será que serve? Falei: com certeza, porque quando Deus manda, vai sob medida. E foi nos primeiros anos do ministério, esses paletó me serviu, graças a Deus. Então Deus é um Deus no mínimo detalhe. Só que Ele quer olhar para nós e ver sinceridade, compromisso. Não adianta eu vir aqui, entrar aqui e falar de Deus, né? Porque Ele fala assim para mim e para nós: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então tudo que vem, passa pela nossa garganta e sai para fora, tem que vir do coração. Mas tem que ter certeza da nossa oração. Quando eu dobrar meu joelho aí, fala: Senhor, não deixe eu usar o seu nome em vão, Senhor. Falar só da boca para fora, mas que eu possa falar, Senhor, do fundo do meu coração, Senhor, para que eu possa ter a certeza que a minha oração vai chegar diante do Senhor, Pai. Mas eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, o que você veio buscar aqui nessa noite. Nós viemos buscar aqui, tem uma carta aqui para Deus, amém, pela fé, a Bíblia diz que tudo é possível que crê, mas os passos a seguir é o que? O reino de Deus e a sua justiça. Esperei com paciência no Senhor. Minha esposa, 8 anos na igreja, orando por mim. Eu creio que no mês que ela estava na igreja, ela já pensava assim: já estou um mês na igreja, meu marido não para de beber. Depois de 6 meses, ela falou assim: está bebendo mais ainda. Depois de 1 ano, ela não tem jeito. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6, 7 anos, 8 anos, ela falou assim: chega, esse aí não tem jeito. Foi quando ela parou, aí Deus falou: agora eu vou agir.
Eu estava no bar, tinha passado o dia todo bebendo, fui tomar uma saideira, 6 horas da tarde, pedi uma cerveja em 2 picas, eu e meu cunhado. Eu sei que me deu uma crise de choro dentro do bar. Ninguém falou de Deus para mim naquele dia. E aquela noite eu comecei a chorar. Meu cunhado falou: o que foi? Eu falei: não sei. E chegou lá, não dava bem, porque eu não bebia de cair. Até as pessoas falaram: você é forte, hein? Forte não é um espírito imundo que sustentava a gente, para a gente ser escravo mesmo. E aquela tarde eu fui para casa chorando, minha esposa falou: o que foi? Meu falou: não sei. Ele começou a chorar, acho que estava alguma coisa ruim. Eu não era de chorar quando bebia. Eu era em casa buscar o revólver. Quantas vezes a minha esposa escondeu as balas do revólver para mim? A mulher sabe, a Bíblia diz que a mulher sabe e edifica a casa. Aquela noite, já escurecendo 7 de setembro de 2016, ali meu cunhado estava com só o cavalo da carreta. Ele falou: deixa vocês na igreja, vamos levar ele para a igreja. Eu tomei um banho lá, me jogaram debaixo do chuveiro lá, tomei um banho, e eu não parava de chorar. Cheguei na igreja, Brasil para Cristo, Vila Barros, Ademir, a pureza, estava pregando aquela noite, e eu chorando no congresso de jovens, ou culto de jovens, não sei. E ali eu chorava, e tinha uma Rosa, hoje a saudosa Irmã Rosa, quando ela estava vindo, eu falava para ela assim: mãe, eu aceitei Jesus porque você que me empurrou lá na frente. Porque o pastor fazendo um apelo, ela põe ela nas minhas costas, ela assim: vai irmão, ela assim, tá bom, foi. Porque talvez se eu não tivesse feito isso, hoje eu estaria nem vivo mais, nem vivo estaria mais. Então eu louvo a Deus, eu sei de onde Deus me tirou. E é bom que a gente não esqueça de onde Deus nos tirou. Eu não posso só: Senhor, me dá. E o que Deus fez para mim, não ser ingrato por Deus. Porque Deus sempre fez a gente com sentimento, porque tem sentimento. O menor versículo da Bíblia está lá, quando Lázaro morreu, está escrito assim: e Jesus chorou. Jesus chorou por as irmãs de Lázaro chorando. Então, nosso Deus tem sentimento. Então, Ele quer que a gente seja grato a Ele. Mas eu não vejo Deus, mas com a sua vida, você vai ser grato a Deus. Porque Jesus disse: os que me amam, é os que falam que me amam, não. Os que me amam são os que guardam os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são penosos. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê Bíblia, quanto mais a gente pega através dos olhos, da boca, ou até mesmo dos ouvidos, ouvindo mais conversações, porque as mais conversações corrompem os nossos costumes. Quanto mais a gente se envolve com Deus e menos pega, menos trabalho a gente dá para o pastor da igreja. Aleluia. Porque eu não dependo. Deus está te vendo onde você está. Às vezes as pessoas falam assim: pastor não me vê, nunca preguei, nunca cantei. Eu tinha essa vaidade quando eu era mais novo, porque eu orava muito. Hoje eu falo que hoje eu estou desconvertido hoje. E quando eu comecei no Evangelho, eu orava 10, 15 vezes por noite, todo dia 3, 4 horas de Bíblia, jejuava a semana toda, o mês todo, lógico, alternado. E na igreja que eu estava, ninguém me via. Um dia um missionário falou para mim assim: você está preocupado em pregar no culto da sua igreja, irmão? Quase que ela falou assim: toma vergonha na cara, sai na rua aí, os campos estão branquinhos aí, está todo mundo morrendo, indo para o inferno, e ninguém quer ir lá fora fazer a obra de Deus. Eu falei: amém, estou indo para a rua. Então minha praia não é aqui no culto, minha praia eu gosto. Hoje não, estou mais velho um pouco, mas foram 26 anos de evangelização, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Quantas situações que a gente fosse parar para pensar, Deus passasse aqui um telão, mostrasse desde cada situação, cada vida que a gente evangelizou, eu ia chorar aqui, sabe? Quando o evangelista Neves fala, vontade de chorar na presença de Deus, porque Deus, grandes coisas, situações, pessoas se converteram. Então ele fala assim: meu Deus, que pena que hoje perderam o gosto para a evangelização. Eu falo aí com o pastor Ferreira, falei com o pastor Márcio, a gente conversa bastante. Eu falei: pastor Márcio, primeiro, a pessoa quando chega na igreja, às vezes aceita Jesus, até batizado, já olha aqui para o público, é doido, não, eu quero ser pastor, ou eu quero ser cantor. O primeiro departamento que a gente levar essa pessoa era o departamento de evangelização, fazendo ter amor pelas almas, porque depois que ele estiver bem da
40 anos de crente não vai mais. Só se for um milagre de Deus mesmo. E as pessoas estão lá fora precisando. E nós temos o que o mundo precisa. Nós colocamos a confiança no homem. Não estou falando isso choro de perdão, não. Votei no homem. Mas nós estávamos colocando, não porque ele é contra o aborto, porque ele é contra o casamento homoafetivo. Nós estamos deixando para o homem resolver essa situação, por esse é problema da igreja. É para a igreja lá fora, onde estão os pecadores, e pregar o Evangelho. Pregar para a criança, ensinar o caminho que a criança deve andar. Depois que estiver ali na rua assim, na biqueira ali, aí muitos crentes ainda olham e falam assim, oh, por que não passa uma roda aqui? É fácil, né? Por que você não senta com um adolescente daquele, tem umas meninas bonitas ali? Por que você não senta com um adolescente daquele e fala assim, conta a sua vida para mim? Como é que foi? Aí eu não tive pai, minha mãe está presa, nasci no meio do tráfico, eu barraco lá os ratos lá por cima do meu, não tinha nada. A única causa que tinha para me agarrar é esse aqui, eu me agarrei porque vocês não foram lá me evangelizar, porque a igreja me abandonou. Aí a gente fala, Senhor, perdoa nós, Pai, perdoa nós pelo nosso descaso. Pegar um microfone e falar que ama é fácil, o difícil é você viver isso. E amar a Deus, amar o próximo, é fazer algo para alguém. Ah, mas o amigo ninguém tem dízimo para dar. Amar o próximo é fazer algo para alguém sem esperar nada em troca, sem esperar nada em volta. É de coração. Porque essa mão esquerda faz, a direita não fique sabendo. Porque um dia, a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio, capacitou a igreja, dando o Espírito Santo. Ele falou, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele andou, ficou ali na Palestina ainda 40 dias, depois foi levado aos céus diante dos galileus, apareceu 2 anjos e falou, galileus, porque vocês estão olhando para o céu admirado? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas ele não vai voltar para andar na terra mais, agora vai voltar como juiz. Então nós que um dia ouvimos o Evangelho, abraça essa causa. Ser crente, ser cristão, ser evangélico, sei lá qual nome que você fala, não é ser religioso, não é como tivesse um time de futebol, cada um tem sua religião, não. Nós estamos na terra, Deus falou, vou colocar vocês na terra, durante o tempo difícil que vocês estiverem aí, me adore, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, mas a humanidade virou as costas para Deus. Tem uma minoria, que somos nós, que ainda invoca o nome do Senhor, mas tem ser de qualquer jeito, não. Eu brinco, mas é uma verdade. Não estou aqui se levantando, não, misericórdia, aqui é pela fé isso aqui. Mas eu não posso pensar que Jesus é Papai Noel e vir com uma relação. Jesus faz. A Bíblia diz assim, se esforça, tenha um ânimo, eu te ajudarei. Ore, consagre, perca a sua vida para o mundo. O mundo não tem nada para o crente. Os valores do mundo são totalmente diferentes. O mundo corre atrás de um tesouro e muitos crentes estão junto com o mundo lá correndo também para alcançar esse tesouro. Nosso tesouro são as verdades de Deus, não são verdades acadêmicas, são verdades redentoras. Nós buscamos o nosso tesouro ajudando, é nos céus que nós ajudamos esse tesouro. Porque que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, daqui a pouco nós estamos indo embora. Eu brinco muito assim, mas é sério. Fala um monte de casa aí, a Bíblia diz que com qualidade de vida, o homem vive 70 anos, e passar disso em falha e canseira. Eu estou com 63, já passou assim, ó. Já passou um ponto ligeiro, como a Bíblia diz, resta só mais 7. Se 63 passou tão rápido, imagine esses 7, então. Eu peço para Deus, falei assim, eu não quero só falar, estou vivo, o senhor está tossindo lá, mas em cima de uma cama, vegetando, não. Eu acho que a gente tem que viver com qualidade de vida. Enquanto eu puder tomar meu banho, eu puder me alimentar, eu puder ter uma mente sem estar assim variando ali, eu posso ter a alegria da salvação do meu coração, porque não adianta ficar aqui em cima da terra também dando trabalho para as pessoas. Esse é o meu pensamento. Então eu peço para Deus isso. E nós que fomos agraciados, nascemos de novo, fomos regenerados,
Nós temos tudo, eu sempre falo isso aqui, para ser o povo mais feliz da terra. Não inveje lá o cara lá do seu lado, o cara está lá com o seu prédio, com o seu carrão. Não inveje não, isso não é nada, isso vai passar. Mas esquece, eles nos têm a dó e misericórdia dessas pessoas que se apegam, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro raiz de todos os males. E nós, é gostoso sentir a presença de Deus. Vim para a igreja não só para pedir, mas vim com satisfação, chegar aqui com o rosto brilhando aqui, falar, Senhor, obrigado, Pai, eu estou vivo, eu vim para te adorar, Senhor, nessa noite, Pai, eu não vim aqui, só que eu não posso depender somente da igreja. Como assim? A semana tem 7 dias, vezes 24, vai dar 168 horas. Se a pessoa vem uma vez por semana na igreja, 2 horas, sobra 166 horas. 166 horas, ele está lá fora. Se ele lá fora não orar, não ler Bíblia, depender só daqui, ele vai morrer. Infelizmente, espiritualmente falando. Porque é bom que Deus, se você não tem, peça para Deus, porque a Bíblia diz, se você pedir, tem coisa que você pede, e Deus fala assim, primeiramente, se você pedir sem fé, se você pedir sem fé não vai acontecer. E pedir segundo as promessas de Deus. Uma coisa que Deus se agrada é pedir para Deus graça, conhecimento, é pedir para Deus ânimo, Senhor. Eu tenho reparado que eu estou orando pouco, Senhor. Pai, eu tenho pouco pegado na Bíblia. Cria no meu coração, Senhor. Fala com Deus que Deus conhece. Cria no meu coração fome, Senhor. Fome, sede da sua palavra, Senhor. Sede e fome de se aproximar mais do Senhor na oração, Pai. Ser sincero, Pai. Amar o meu irmão do jeito que ele é, Senhor. Ainda que ele não me ame, Pai, não concorde comigo, mas eu sou programado, biblicamente falando, para amar ele. Porque amar os que me amam é fácil. É fácil. Jesus falou, até os pecadores fazem isso. Até os pecadores fazem isso. Mas nós temos que amar aqueles que muitas vezes nos aborrecem. Porque o ser humano, seja ele satanista, seja ele qualquer ramo do espiritismo, ele não é inimigo de Deus. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Cabe à igreja ir lá fora e pregar o Evangelho. Não falo isso que eu falo agora para se aparecer, misericórdia. Mas toda vez que a gente estava evangelizando, que você entrava numa rua, tinha lá o terreiro lá, pai, sei o quê. A gente insistia, batia a palma, chutava o portão, para ver se saía alguém para falar. Porque essas pessoas, quando se convertem, elas dão um bom testemunho. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus entrou na casa de certa pessoa, e esse homem não deu o ósculo santo, não ungiu, não deu água para lavar os pés, mas entrou uma mulher pecadora e beijou os pés de Jesus ali, chorava, lavava os pés dele com as lágrimas, enxugava o seu cabelo, e os religiosos, esse homem fosse Deus, ele sabia que essa mulher é uma pecadora. Ele falou assim, tive na sua casa, você não me deu o ósculo santo, você não me deu água para lavar os pés, você não me ungiu. Essa mulher, esse chegou, não para. E outra coisa, vou dizer para você, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quando a pessoa veio para o Evangelho, ela tinha aquela vidinha bem tranquila ali, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca traí minha mulher, nunca roubei, nunca forniquei. Então ele vem, já veio esnobado, fala, eu estou aqui, mas eu nem preciso isso aqui não. Mas quando vem das trevas, vem lá das noites escuras, vem do sofrimento, vem do pecado, da podridão, e aí Deus olha e fala assim, vou te lavar, vou te limpar, vou colocar um novo canto na sua boca. Aí você valoriza de onde você veio, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? São 10:09, em obediência ao nosso pastor. Eu queria até cantar um hino aqui para melhorar o nome do feito para mim, se vocês vão vir tocar aqui. É semana de Santa Ceia, vamos cantar aquele 301 lá. Esse é 301, né? Glória a Deus. Agora, eu não, nós vamos cantar já para ficar com o gostinho da ceia de domingo, né? O hino 302 do Harpa Cristã. Hinos que não podem cair no nosso esquecimento, principalmente no novo convertido, né? Tem muitas músicas gospel, são músicas de adoração a Deus. Eu não tenho, né? Mais os louvores da Harpa Cristã, é a Bíblia cantada. Cristo já nos preparou
pela fé, é tudo pela fé. A Bíblia diz que tudo é possível de crer, né? Pensa assim, nós não estamos aqui nessa noite em vão. Há um Deus que nos guia, que nos rege, que nos guarda, que nos protege. Porque a Bíblia diz que se não for o Senhor que estiver do nosso lado, o inimigo já teria nos engolido. O mundo jaz maligno, mas quando você levantou a mão e recebeu Cristo Jesus como Senhor da sua vida, nós arrumamos uma guerra para o inferno. Mas a gente não pode abrir mão dessa salvação e achar que o inimigo tem mais poder do que o nosso Deus, porque não tem. Mas para isso a gente tem que ter uma vida onde o inimigo vai olhar para nós e não vai ter nada do que nos acusar. Amém? Gostaria de estar pedindo para o evangelista Silésio, está orando, né, para os irmãos que trouxeram a carta, aqueles que não trouxeram também, pela fé, levanta a sua mão, né, e creia.
Mas não deixe nós orarmos sozinhos, não. Fala com Deus. Deus quer ouvir a sua voz também nessa noite. Não precisa enfeitar de coração. E às vezes a gente grita, né? Não precisa gritar. Se eu ficar balbuciando aqui no meu coração, Deus está me ouvindo como está ouvindo aquele cada um grito aqui. Mas como nós somos pentecostais, nós falamos alto sim, não tem problema não. Mas se você falar assim, Deus não ouviu minha oração, porque eu não falei nada, eu fiquei quieto, não ouviu sim, pode ter certeza que Deus não ouviu sim. Deus sinal, Deus sinal. Glória a Deus. Vamos, irmão Sinésio, orar. Mais uma vez eu falo assim, amém? Amém. Nossa, uma pequena coisinha. Nós já praticamente quase tudo que o pastor Paulo falou. Agora tem uma coisa. Novo nascimento é santificação. O novo nascimento, irmãos, é uma coisa que nós conseguimos ver praticamente no mesmo dia. Você passou pelas águas do batismo, você nasceu de novo, você é selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, ele habita em você. Mas santificação é um processo que dura a vida toda. A gente não pode esquecer disso. Por quê? Foi dito, né? Se a gente vacilar, erra e cai. Então o processo de santificação é uma coisa que dura a vida toda. João está lembrado? Deus quando fala, existe uma diferença muito grande em você ser pecador remido e ser pecador perdido. O pecador perdido é aquele que não aceita Cristo como Salvador, ele não quer ser cristão, ele não abre mão da religiosidade dele. Então ele quer viver a vida segundo o que ele quer. Mas pecador remido, ele sempre vai continuar sendo pecador. Mas lavado pelo sangue de Cristo, a gente não pode esquecer disso aí. Santificação é um processo que dura a vida toda. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não se queixaria da própria vida dele, né? Quando ele falou assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que reprovo eu estou fazendo. Porque ele via dentro dele uma lei que batia contra a lei do entendimento e prendia debaixo do pecado. Ele não queria pecar, mas os pensamentos vinham pela cabeça. E os pensamentos giram dentro da nossa mente, querendo nos colocar contra Deus. De que maneira? Pecando. Então não se esqueça. Santificação. Diz a Bíblia, né? Pelo 2,14. Que devemos seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá por Deus. Mas alguém poderia perguntar assim, mas como é que eu consigo ser santo e perfeito? Não vai conseguir. Você vai conseguir andar na presença de Deus, confessando seus erros, seus pecados e se conscientizando disso. É uma vida de não esconder os nossos pecados. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Verdade. Porque a gente precisa entender, aprender, conhecer quem é Deus e conhecer quem somos nós. Somos seres humanos. Em qualquer momento possamos errar. Mas Deus não. Deus continua sendo santo. Amém? Amém. Vamos lá então? Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir agora. Deus, o Senhor é onisciente. O Senhor sabe tudo que eu te faz feito. O Senhor conhece os desejos do meu coração, o desejo do coração do teu povo. Isto é da tua igreja. Deus, segundo a tua vontade, segundo a tua Ouve a nossa oração, conceda-nos, as Senhor, nossas o que petições. nós te pedimos. Só Mas conhece conceda, Senhor, cada segundo a tua coração, vontade. cada É o que eu te peço nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te amo. Porque eu entendo uma coisa, Senhor. Talvez Que você sejamos nem precise abençoados. escrever uma carta para o Senhor. Porque na tua onisciência o Senhor sabe a verdade, o que eu preciso e o que eu quero. Mas escrevemos isso, Pai Santo, Olha aí, para viver uma forma diante de ti. Olha aí Que nós pelas tuas precisamos vidas. da tua ajuda Olha e da pela tua tua graça. igreja, E segundo a tua pela tua vontade, casa. nos apenas. Traz aquele que está perdido. Traz aquele que está desviado. Em nome de Jesus. Erguemos as nossas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja
seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Amém. o Senhor é meu pastor, Nada nos faltará. agindo Deus, Quem impedirá? tudo posso, Naquele que